Primeiramente, eu queria dizer para vocês o seguinte, né? Nós temos aqui um grupo relativamente pequeno de trabalhadores. Oi, querida, bem-vinda, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Nosso pequeno grupo de trabalhadores pouco passa de uma mãozinha no nosso espacinho. Obviamente, quando a gente olha o plano espiritual, aqui tem muitos andares, né? Não é verdade? Você já não viu? Uhum. Um grande hospital com muita gente trabalhando. Mas quando a gente olha para o nosso espacinho assim, a gente imagina isso. Para que a gente tenha uma noção, ou pelo menos de alguma forma reflita, e é isso que a gente estava fazendo em casa no outro dia, ao longo desse ano, né, conseguimos realizar 48 palestras. Os tratamentos à tarde, aqui na quarta-feira, passe, reiki, outras terapias que são oferecidas, às vezes aromaterapia, apometria, cristalterapia. O que a gente contabilizou, porque muitas vezes a gente não anota, 352 atendimentos foram feitos. Para um grupo de 5, 6 pessoas, é bastante. Nas nossos trabalhos de apometria, dentro daquilo que eu consegui registrar, porque tem coisas que a gente não anota, fizemos 122 sessões de apometria. Fora aqueles que chegam de emergência, a pessoa está passando um sufoco, pensa em suicídio, aí a gente encaixa na hora para ajudar. E vamos levando. Encontros virtuais aqui com esse grupo querido aqui, que tem a paciência de estar conosco com quase frequência diária. 312 encontros fizemos até hoje, ao longo desse ano. Ainda vamos fazer mais alguns até o dia 20. Quer dizer, num ano que tem 365 dias, quase 320 dias, a gente esteve junto. Queria agradecer a todos aí a paciência, o carinho. Atendimentos fraternos eu não saberia dizer quantos. Muitas vezes as pessoas vêm aqui conversar conosco, expor suas dificuldades, suas mágoas, seus dramas, mas muitos acontecem pelo telefone quase todo dia, em casa. Eu não saberia precisar quantos atendimentos foram feitos. Então eu botei uma interrogação porque eu não sei dizer. Eu sei que toda semana acontecem vários, quando não muitos. Então, e aí nós estávamos conversando um pouco, né? Que a doutrina espírita nunca se propôs a ser uma religião, e sim uma doutrina, que tem o seu lado científico, tem o seu lado filosófico e tem o seu lado moral lastreado no Evangelho. Portanto, toda pessoa que chega aqui é bem-vinda. A gente não discute aqui se a pessoa é católica, protestante, hoje autodenominados evangélicos das mais variadas vertentes, né? E se são espíritas, umbandistas, ou de candomblé, ou messiânicos, ou ateus. Roberto, depois você, por favor, fecha o microfone que eu estou sem controle disso aí, tá? Obrigado. Então, a doutrina espírita, ela está aberta a qualquer indivíduo que queira ser recebido, independentemente de credo, né? E como que as pessoas, né? E aí a gente estava pensando, né, que as pessoas, e tem pessoas, né, que vivem em busca.
vão num lugar, vão no outro, vai num, volta de novo, não, esse eu não vou mais, não, esse eu vou voltar. É uma busca contínua. Isso é bom. A pessoa, pelo menos, ela quer alguma coisa. Talvez ela não tenha encontrado. Faz parte da vida. Não há uma crítica com relação a isso. Às vezes as pessoas vêm aqui por uma semana, ou duas, ou um mês, ou 3 meses, então daqui a pouco, quando olha, sumiu. Bom, se ela encontrou aqui o que ela queria, que bom. Se ela recebeu, ou saiu da sua crise, ou se harmonizou, ótimo. A gente não tem a pretensão de reter, e sim de ajudar, de esclarecer a quem quer ser esclarecido. Né? Mas a gente vê, dentro dos nossos relatos, né, que algumas pessoas se socorrem da medicina tradicional, do médico, do psiquiatra, né, do psicanalista, às vezes do psicólogo, remédios. Mas mesmo assim as pessoas chegam aqui, às vezes com anos e anos de tratamentos e terapias e remédios, e trazem seus dramas, que ainda não foram bem equacionados. Né? Depois, também nos relatam assim, né? Eu fiz acupuntura, eu fiz reiki, barra de axis, tomei passe, apometria, constelação familiar e mais, né? Mapa astral, bom, todas as possibilidades. E a gente estava conversando sobre isso, e na hora que nós estávamos conversando sobre isso, assim, sabe aquela vozinha assim, que vem assim? A Kátia disse assim, me lembrei de uma música. Pega ali o violão. Me lembrei de uma música que tem bastante a ver com esse perfil que muitas vezes as pessoas, nessa busca, né, passam por isso, tudo isso, mas a busca não é ruim quando ela chega a um encontro, quando ela chega a uma situação. E muitos chegam, porque a gente não está aqui para contar a história de insucesso, não é verdade? Muitas pessoas chegaram e receberam de alguma forma, alguma coisa, receberam de muitos, não foi só de nós, receberam de muitos e de repente também receberam alguma coisa de nós, e a gente vê as pessoas harmonizadas ou enfrentando com mais coragem, com mais equilíbrio suas dificuldades, porque a vida é assim. É assim. Então, na hora que a gente estava conversando em casa, tem uns 3, 4 dias, não foi? A Kátia disse assim, olha, tem uma música aqui que eu tenho que falar para você agora. Que uma música de uma escola de samba. Samba enredo, né? Um samba enredo muito famoso, muito antigo, todo mundo conhece, mas que me veio na cabeça, alguém cantou na minha cabeça e eu tinha que compartilhar com ele, porque a gente estava falando, inclusive, sobre buscas, né? Que a gente foi ensinado, né, encarnações a fio, a buscar fora tudo que está dentro. Está tudo dentro, mas a gente busca fora e a gente precisa mudar o padrão. E essa música fala sobre a busca fora. Exatamente. Então vamos lá. E eu acredito que o autor é um samba enredo, o Amanhã. O compositor chama-se João Sérgio da Silva Filho. Eu acho que ele deve ser algum médium, que ele foi muito bem inspirado, né? Que a música é assim, né? Bom, desculpe aí. Rapidinho, só vou um pedacinho só para a gente botar o contexto, para a gente ver o que ele disse na música. Ela é pequenininha. A cegonha leu meu destino.
chegando a amanhecer, leio a mensagem zodiacal, eu realizo diz que eu serei feliz, sempre feliz. Então, essa música, ela veio assim como... Porque a gente, na nossa experiência, né, principalmente como espíritas, né, nos atendimentos, em todos os lugares que nós já passamos, lá no Rio, a gente lida com muitas emoções que não são nossas, mas a gente tem que gerar uma empatia para que a pessoa se abra, para que a pessoa desabafe, né? E aí a gente tem que dar corda para que a pessoa coloque para fora o sentimento que ela está assim, né, que ela tá passando ali, que normalmente é de uma angústia, né, de uma dor, de uma mágoa. E aí a pessoa, quando ela fala, ela externa um sentimento. Já é uma coisa boa, porque você engolir tudo faz um mal danado, né? Mas ela externa, e aí a gente quer mostrar para a pessoa, tá bom, eu estou te escutando, agora vamos ver onde que isso está dentro de você. E é muito difícil, a pessoa não quer olhar para dentro. A pessoa não quer olhar para dentro, ela não quer identificar onde que aquilo está dentro dela, está sempre fora, né? É a mãe que deixou o trauma, é o pai, é o vizinho, é o marido, é o filho, é o patrão, é o chefe, né? Então, é essa dificuldade que a gente tem dentro do nosso entendimento da doutrina espírita, de mostrar às pessoas que está tudo dentro delas. A gente pode ajudar? Pode orientar, mas digamos, a solução está dentro dela. Vocês viram que a música é assim, né? Olha só. A cigana leu o meu destino. Quer dizer, a pessoa foi lá buscar alguma coisa. E muitas vezes, embora existam em todos os lugares mistificação, também tem gente boa. Também tem gente boa que traz informação. Então a cigana leu o meu destino. Aí a pessoa fala, não, eu sonhei que era assim, que tinha isso, que tinha aquilo. Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante. Eu sempre perguntei, a pessoa vai perguntando, pergunta para um, pergunta para o outro, pergunta num lugar, pergunta em outro, e recebe respostas, e muitas vezes boas respostas. Aliás, você podia contar até a sua própria experiência. Eu tenho uma experiência fantástica, né? Eu ainda não era espírita, eu tinha uns 26 anos, 27, sei lá, por aí. E aí uma amiga minha, ela adorava esse negócio de procurar cartomante, jogar carta, né, búzios, esse negócio. E aí ela tinha uma cartomante que ela tinha marcada em Copacabana, a gente morava em Jacarepaguá. E ela não tinha carro, eu tinha. E aí ela falou, Kátia, vamos comigo. Aí eu também era nova, tá bom, vamos, fui com ela. E aí, chegando lá, ela foi atendida e depois eu fui atendida também, né? E aí foi muito interessante porque eu tenho alguma proteção que não é qualquer um que chega perto de mim e fala alguma coisa, não. A pessoa trava. Mas essa senhora falou. Ela falou, dentre outras coisas, que eu não posso falar tudo, mas tem uma coisa que foi muito interessante. O meu pai morava conosco. A nossa casa tinha 2 andares, os quartos ficavam em cima. E o meu pai já estava idoso. E, enfim, eu sempre tinha preocupação dele ir subir e descer a escada, embora tivesse corrimão. E aí ela falou assim, dentre outras coisas que aconteceram, ela falou assim, olha, estão me falando o seguinte, tem um parente seu que você ama muito e esse parente vai tomar um tombo e vai quebrar a perna e vai ter que ir para o hospital, vai ter que fazer cirurgia, mas não vai morrer disso, não se preocupe.
vai ser grave, mas ele vai superar. Ele vai morrer depois, esse parente, de outra coisa. E aí aquilo me deixou assim, apertada, né, no meu coração, porque eu amo meu pai, né? Ele está vivo, ele está lá no plano espiritual, e eu ainda o amo profundamente, né? E aí eu cheguei em casa, falei, Paulo, não sei, temos que arrumar dinheiro, temos que fazer uma obra, temos que botar o quarto do papai lá embaixo, né? Diminuir a sala para ele não ter que subir a escada, porque a cartomante falou isso. Paulo, você tá maluca? Você quer lá, Paulo, por favor, eu tô com meu coração, sabe, apertado, não sei o que lá. Aí o Paulo, tadinho, sempre para me agradar, fizemos um quarto embaixo, botamos o meu pai lá. Meu pai que eu amo profundamente. E eu achei que era ele. E eu tenho vários parentes idosos, né? Naquela época, então, alguns já se foram. E aí botamos o papai lá embaixo, eu fiquei tão tranquila, sabe? Meu pai está seguro, não vai subir escada, não vai tomar tombo, né? Dali a uns 3, 4 meses, por aí, a minha avó, que morava num apartamento com a minha tia, em Copacabana, não tinha escada, tinha elevador, né? A minha avó fez compra, chegou em casa, tomou, caiu, acharam que ela tomou um tombo, depois a gente viu que ela tinha osteoporose, foi o fêmur que quebrou, que partiu, né? Bom, enfim, e a minha avó cardíaca, cheia de problema, aquela que estava para morrer há 40 anos. Meu pai falava, desde que eu conheci tua mãe, sua avó está para morrer. E nunca morria. E aí minha avó tomou um tombo, foi uma coisa horrorosa. Teve que operar fêmur, idosa, cardíaca. Mas se recuperou, ficou bem, viveu mais tantos anos e morreu de outra coisa. Então, eu recebi uma informação fidedigna? Sim. Recebi. O que eu fiz com ela? Eu fiz a coisa certa? Dentro do que você podia. Eu fiz o que eu podia fazer. Como você se tornou espírita? Eu me tornei espírita depois. E o que aconteceu? Como é que foi isso? Bom, então vamos ver. Paulo é terrível, o marido é uma coisa terrível, sabe? É terrível. Enfim, aí uma outra amiga me chamou para ir com ela numa mulher que jogava cartomante, né? E aí, também que não tinha carro, e eu tinha carro. Muitos anos depois. Isso, alguns anos depois. E essa era em Bangu, que era um bairro que eu não conhecia. Copacabana eu já tinha morado, eu conhecia tudo. Mas Bangu, e naquela época não tinha GPS, tá? E aí, fui para Bangu com ela. E é claro, ela foi atendida e eu também, certo? Aí eu fui atendida, aí, como sempre, a mulher travou, que eu não sei quem fica do meu lado, mas é alguém poderoso. A mulher travou, aí ela falava, ela misturava a carta, partia, falava, parte, agora tira. E ela fez umas 3 vezes ou 4, e eu partia, tirava, dava para ela, eu calma. Aí ela falou assim, olha, é o seguinte, eu não posso ler para você nada. Falei, é? Tá bom. Ela falou, olha, você não tem que me pagar nada, você vai comprar 3 livros, anota aí. Aí a entidade estava falando com ela, e eu anotei, porque ela tinha um papelzinho branco, uma canetinha, 3 livros. Um deles era A Caminho da Luz, não sei se o outro era O Nosso Lar, eram 3. Você tem que ler esses 3 livros, eu não era espírita, tá? Esses 3 livros, e quando você acabar de ler, você vai procurar uma casa espírita, que a entidade está falando que perto da sua casa tem uma casa espírita. É essa. Você procura essa casa e frequenta. Você vai a pé, eu disse para ela. Falou, você vai poder ir a pé. Falou isso. E aí eu falei, tá bom. Você morava em Jacarepaguá? Morava em Jacarepaguá, nessa casa enorme, tá bom? Aí tá bom. Aí eu fui pra casa, falei, caramba, tive o trabalho de ir em Bangu, agora eu tenho que comprar os 3 livros. Aí, e eu sempre gostei de ler, tem esse detalhe, graças a Deus, desde pequena. Aí eu comprei os 3 livros, tive alguma dificuldade, que eu não conhecia a casa espírita, mas achei.
E aí li, me apaixonei. Eu falei, meu Deus do céu, onde que eu já li isso? Claro que foi lá em cima, né? Mas tudo bem. Aí falei, casa espírita, aí fui falando com uma pessoa, com outra. Gente, 200 metros da minha casa. Dava para ir a pé. Eurípides Barçanufo. Aí eu achei a casa espírita, comecei a frequentar. Comecei a frequentar a casa espírita e me apaixonei, porque uma época, né, assim, áurea, né, uma época assim, e assim, os palestrantes maravilhosos, todos que têm livros, todos esses famosos faziam palestras lá, e aí, então, eu peguei e comecei a frequentar, falei, Paulo, o negócio lá é bom. Aí ele, o que é isso? Eu falei, aí o Paulo, o que você faz lá? Eu falei, Paulo, vamos comigo. Não sei o que lá, porque você vai lá, mas você não muda, você não sei o que. Aí eu trouxe o evangelho para ele. Aí ele folheou assim, foi assim mesmo. Ele folheou assim, mas você não faz nada disso. Eu digo, Paulo, eu estou estudando, eu não vou mudar nada. Aí eu sei que depois de um ano, ele sempre, por que você vai lá, não sei o que lá, eu estava fazendo nada errado, né? Eu ia, né? Aí ele foi, depois de eu estar um ano e pouco, né? Um pouquinho mais de um ano ele foi. No que ele botou o pé lá, ele nunca mais saiu. Ele também se apaixonou e nós dois ficamos engajados nessa abençoada doutrina espírita que mudou as nossas vidas. Não mudou o que é exterior, mudou a gente. Quando o Alberto chegou, a gente até comentou alguns problemas de família que todo mundo tem. Você não vai mudar o outro, você vai mudar você. E a maneira como você vai encarar e enfrentar todas as ações externas, né? E aí, então, mudou a nossa vida. A gente, agora, dia 11, completou 46 anos de casamento, graças à doutrina espírita, porque tanto tumulto, a gente ter continuado junto, né? É porque a gente aprendeu que vale a pena investir, né? Na família, né? Que vale a pena investir nas coisas que a gente leva, né? Eu não vou levar a roupa, não vou levar o carro, a casa, mas eu vou levar o sentimento, o amor, as coisas boas que eu construí, que eu fiz. Pois é. Então, eu acho que essas histórias, elas são boas pelo seguinte, né? Cada pessoa que chega aqui nos conta uma história, relata as suas passagens, as suas escolhas, certas, erradas, etc. e tal. O grande problema que eu vejo, né? Porque vocês viram, a gente sabe que às vezes existem pessoas que mistificam, que às vezes visam só o dinheiro, etc. tal, sem nenhum traço moral. Mas a gente viu que aqui, duas situações em que a Kátia foi envolvida, havia uma mediunidade honesta. Sim. Embora... E Allan Kardec, ele fala sobre isso. Ele fala sobre os médios interesseiros. No livro dos médios, tem um capítulo, os médios interesseiros. E ele diz que, no fundo, obviamente, que o ideal seria que nunca houvesse qualquer tipo de interesse. Mas que a espiritualidade julga a intenção. E que se a intenção for boa, dependendo da intenção, a espiritualidade superior se afasta. Mas se ela julgar que a intenção é boa, até no médium interesseiro, ela comparece e o ajuda, porque ele pode promover muito bem. Então, sabe essa ideia de que às vezes a coisa foi remunerada e necessariamente é ruim? Não. Ela contou 2 casos em que a pessoa fazia isso, recebia por isso, mas nem por isso deixou de dar uma boa orientação. A segunda nem me cobrou, porque ela não teve autorização. Então, vocês veem o seguinte, qual é o problema que a gente observa muitas vezes numa série de pacientes? Que eles receberam informações de qualidade. Pode ser do psicólogo, pode ser do psicanalista, pode ser do psiquiatra, às vezes de uma cartomante,
às vezes de um pai de santo, Às vezes numa rezadeira, de um... Desculpa te interromper, eu sigo um juiz lá no Instagram, que ele, salvo engano, ele é da Paraíba. E ele é tão humano, ele grava as audiências, ele coloca, aí às vezes a parte vai lá falar alguma coisa, então uma testemunha, ele faz perguntas, ele se interessa. Aí quase sempre ele pergunta assim, tem uma rezadeira lá na tua região? Aí a pessoa fala, não tem, é minha mãe, então sou eu. Aí tem uma pessoa lá que a pessoa é mordida de cobra, essa pessoa ora e não acontece nada. Né? E aí é umas coisas assim que essa pessoa, muitas vezes ela é médium e ela sequer tem conhecimento do que ela é. Exatamente. Então, o potencial dela. Entendeu? Então o que me surpreende é que a pessoa, às vezes ela vai lá, alguém joga o búzio, ou bota carta, ou seja lá o tratamento que for, tanto convencional, dentro da área médica, psiquiátrica, psicológica. Posso falar só uma coisinha que eu amo? Essa minha avó que tomou o tomo, ela era umbandista e ela recebia a vovó Preta Velha Maria Conga. E ela jogava búzios. Eu amava quando ela jogava búzios pra mim, porque ela só falava coisa boa. Claro que tinha um pouco de animismo, né? Porque era muito amor, entendeu? Então, vovó, joga pra mim, porque eu não tô bem hoje. Aí ela jogava e só falava coisa boa que ia acontecer comigo, sei lá, eu saía de lá. Aconteceu, nós casamos. E é claro, com certeza, né? Porque plasmava coisas boas, né? E eu saía animada, otimista, né? Só pra tá ilustrar. Então, o que eu acho interessante é que a pessoa, às vezes, ela passa por uma sucessão de processos em que ela vai recebendo dicas, informações, orientações, às vezes válidas, extremamente válidas. Mas a pessoa está disposta a fazer a mudança? Esse é o problema. Às vezes não foi a falta da ajuda, a falta da orientação, que pode ter sido dada dentro de uma casa de umbanda, ou dentro de uma casa espírita, ou dentro do consultório do psicólogo, ou de um terapeuta qualquer, etc. e tal. A pessoa... Por quê? Por isso que a doutrina espírita estimula o autoconhecimento. Porque não adianta informação se você não estiver disposto a fazer alguma coisa com ela. Você recebeu a informação, você recebeu a dica. É a mesma coisa que você ir ao médico, você tem alguma situação difícil. Porque é interessante assim, né? Quando dói, a gente toma providência. Pode ser uma dorzinha na unha. Se doer mais que 2 dias, você vai no médico procurar um remédio para parar aquela dor. Mas você tem uma dor moral, uma dor, um problema íntimo que te incomoda há 33 anos e você não faz nada. Tem que doer para o ser humano se mexer. Será que precisa ser assim? Não tem que ser assim. Não né? tem mais zero. Exatamente, porque no final acaba doendo profundamente. Então, a verdade, o que a gente observa no nosso dia a dia, com tantos encontros e tratamentos e depoimentos que as pessoas trazem, e tantos outros, já são tantos anos que a gente trabalha nisso, que a gente percebe o seguinte: a pessoa não busca o autoconhecimento. A partir dali, ela se utiliza de máscaras, de ilusões. E aí, você não escutou o que quer? Vai em outro lugar para ver se alguém diz o que você quer. Você quer continuar se enganando. Você não quer resolver o problema, você quer continuar se enganando. Então, vai buscar em outro lugar para ver se alguém diz o que você quer ouvir. Isso. Né? Então, no fundo, depois que ele descreve isso, lá no final ele diz assim: como será amanhã? Responda quem puder. A última frase da música é: como será amanhã? Responda quem puder. Porque você perguntar, o realejo diz, o que é o realejo? Talvez os mais jovens, você sabe o que é o realejo? O realejo era o seguinte: antigamente, nas ruas no Rio de Janeiro, nas cidades, no aterro, no jardim zoológico, no jardim zoológico, o cara tinha, o realejo era uma maquininha que fazia assim, que ele rodava uma manivela e tocava uma musiquinha. E aí tinha uma caixinha
com umas mensagens, e o cara tinha geralmente um periquito, aí você chegava, um papagaio, aí você chegava lá e pagava o cara, e o pássaro escolhia uma mensagem, o realejo diz, entendeu? É que nem o biscoito da sorte. Isso, década de 50. Que nem o biscoito da sorte lá do chinês, entendeu? Que você abre o biscoito e tem uma mensagem. O passarinho, ele bicava e puxava uma mensagem e te entregava. Aí o realejo diz, é isso, entendeu? Então, a verdade é que você vai recebendo um monte de informações. Eu achei essa música assim. Fez? É um samba enredo de uma escola de samba famosa. Antigo. Entendeu? O Amanhã, você pode até. Mas deve ter uns 30 anos. Isso, Sim. é o samba enredo de uma escola de uns samba. 30, deve ser Eu acho que tem mais. 80, acho que década de 80. Eu era criança. Então, a discussão aqui, pessoal, é a seguinte: a partir do momento que a gente está buscando com honestidade, com verdade, as informações vêm. Elas vêm. Mesmo às vezes de fontes meio duvidosas, elas vêm. A grande discussão é o que você está disposto a fazer com ela. O que o Hipócrates diz? Uma das frases famosas do Hipócrates. Antes de tentar curar alguém, indague a ele se ele está disposto a se livrar daquilo que o levou a adoecer. Né? Então, se a pessoa ela está buscando, mas quando ela recebe a resposta, ela está disposta a enfrentar uma determinada pessoa, às vezes, no círculo de relação dela, às vezes familiar, às vezes social, às vezes no ambiente de trabalho, e dizer assim, olha só, vamos resolver isso aqui porque já foi longe demais? Ou, deixa eu dizer uma coisa para você está fazendo isso há 35 anos, 40 anos, 50 anos, e eu não gosto. E a pessoa não tem coragem de chegar lá e dizer, eu não gosto. E isso tem que parar. Então, muitas vezes, o que a gente vê é que a pessoa recebe a ajuda, ela recebe a informação. E ela já recebeu várias vezes, em vários momentos, de várias fontes diferentes. Eu poderia falar uma coisa que é, assim, a doutrina espírita, né? Os profetas que antecederam Jesus anunciaram a chegada dele. Vários, né, séculos antes, né, muito tempo antes, ele foi seguidamente anunciado, e veio João Batista para também ajudar a revelar Jesus, o Salvador, né, e aí Jesus chegou, ele foi amplamente anunciado naquela época, né, e nós fizemos o quê? Com a chegada dele, com as informações, os ensinamentos dele. O que nós fizemos? Foi amplamente anunciado e a gente crucificou ele. O que a gente fez? Ou seja... Então, a gente precisa saber administrar melhor, decodificar melhor as coisas que chegam para nós e utilizá-las, né, para o bem, não só nosso, mas para o bem coletivo. Né? Pois é. Isso ajuda a gente a raciocinar até com essa situação. Né? Exatamente. Então, eu acho que para a gente tentar fechar, não alongar, porque eu acho que já a mensagem está dada. Na verdade, é assim, né? Sempre, de alguma forma, a gente recebe o que a gente precisa. E aí, se a gente não tem consciência da proposta da vida, da programação reencarnatória, o que eu vim fazer aqui? Eu vim aqui ser rico? Eu vim aqui ser lindão? Eu vim aqui ter sucesso? Não. Eu posso ser rico, eu posso ser bonitão e ter sucesso, mas eu vim aqui me tornar alguém melhor. Eu vim aqui trabalhar para ser eu o artífice da minha felicidade. A minha felicidade não está dependendo dela. Até porque ela pode me frustrar e eu posso frustrá-la.
Então, na verdade, cada pessoa tem que entender, ser autorresponsável pela sua felicidade. Eu acordo de manhã feliz e divido a minha felicidade com ela. Eu não posso botar nas costas dela o peso de me fazer feliz. Como ela não pode fazer isso comigo. Porque isso é uma tarefa individual de cada pessoa. Fazer-se feliz. Se o outro faz também, é bônus. É um plus. Mas estar vivo já é um motivo de grande felicidade. Porque estar vivo é sempre um momento de oportunidade. De aprender, de realizar, de mudar, de transformar, de evoluir, em todos os sentidos. Então, o que a gente percebe é que as pessoas, tal como a música colocou, elas buscam fora, como ela disse. Vai perguntar para a cigana, vai olhar o búzio, vai falar aqui, vai ver as cartas, vem na casa espírita, vai na Umbanda, vai na igreja, não sei o quê, faz promessa para santo, faz tudo. Fora. Na hora de mexer aqui dentro, trava. Na hora de mexer aqui dentro, trava. A coisa não funciona. E aí não resolve. E aí vão buscar outro. E vão perguntar de novo. Então, no fundo, quando ele diz responda quem puder, a resposta é íntima. A solução, como ela disse, está sempre dentro. A solução está sempre aqui dentro. A informação pode ter vindo de fora, mas a solução está aqui dentro. Tem que saber o que você vai fazer com aquela informação. O quanto você tem coragem ou vontade ou disposição para resolver aquilo, quando tem que resolver. Às vezes a pessoa sabe, mas ela não tem disposição. Ela não quer. Ela não quer. E Então, quando a pessoa não quer, a gente pode fazer tudo. Não adianta. Não entra. Né? Quando a pessoa quer, você dá uma migalha. Ela faz prodígios com aquilo. É assim, é a vida, né? exatamente. Mas nós estamos aqui para despertar. Estamos despertando para uma nova era, para um novo momento do nosso planeta. E queremos aprender, né, a sermos irmãos, a nos ajudar com certeza, mas olhando para dentro. Quando a gente trabalha com os nossos tratamentos, por exemplo, com a apometria, a gente ajuda a pessoa, com certeza a gente ajuda, mas a pessoa recebe recomendações. A pessoa recebe orientação. Olha, você precisa mudar hábitos, precisa fazer culto no lar, você precisa aprender a perdoar, você precisa, enfim, tem que, porque senão aqueles espíritos sofredores que estavam ali atrapalhando, que a gente encaminhou para a espiritualidade tratar, eles vão, mas vem outros, porque a gente está ali atraindo, a gente está ali naquela sintonia baixa, né? E vai atrair outros, então não vai adiantar nada o tratamento. Então, a gente precisa entender que todo o tratamento, que toda a ajuda, ela depende da pessoa querer a ajuda, como falou Hipócrates, querer modificar aquilo que a fez adoecer, aquilo que a fez ter aquele sentimento de mágoa, de tristeza, do que quer que seja, de culpa. Né? Você tem que querer mudar. A gente orienta, ajuda, né? Mas se a pessoa não quiser, a gente pode botar o maior amor ali, que a gente bota mesmo, que não vai adiantar nada. Jesus, quando promovia uma terapia, qualquer uma delas, ele dizia assim para a pessoa: vai, não peques mais. Sim. O que significa isso? Você recebeu o benefício. Agora você tem que voltar para a sua vida e sentir, viver, agir de outro modo. Vá e não peque. E o que aconteceu com alguns que não ouviram a recomendação de Jesus? A doença reincidiu. Sim.
Não tem enganação. Vai, não peques mais. Quer dizer, se você você recebeu o benefício, você recebeu a orientação, você não quer mudar, o problema vai voltar. É o que ela está dizendo. Você afasta um grupo de obsessores, vem outro. Porque você continuou no mesmo padrão. Então, Jesus deixou a fórmula de uma forma clara. Vai, não peques mais. Não tem terapia que você faça, qualquer uma, de qualquer vertente, tradicional, científica, esotérica, qualquer coisa, não importa. Não tem terapia que você faz que simplesmente você acha que você pode voltar para casa e continuar sendo a mesma pessoa. Não vai dar certo. É uma mentira, você está se enganando. Essa que é a verdade. Vai, não peques mais, ou seja, volta para lá, mas vai fazer, a partir de hoje, faz diferente, faz melhor, faz de outro modo, sente de outro modo, age de outro modo. Se não for assim, não funciona. Jesus deu a fórmula, não tem outra. Sabe, e as pessoas acham, hoje, na nossa sociedade de consumo, simplesmente você vai na prateleira e compra uma solução pronta. Ah, eu quero isso, aquele ali, a terceira prateleira, aquela caixinha verde. Fast food. Não é assim, não funciona assim com as coisas do coração, com as coisas do sentimento, da emoção. Você tem que mexer lá e na hora que mexe, incomoda. Essa faxina íntima é complicada. Não é fácil não. Se fosse, né? A gente estaria muito bem. Mas... Bom, eu acho que a gente está concluindo, né, o nosso estudo aqui, nosso encontro, nossa conversa, e concluindo o nosso ano, né, pedindo, né, naturalmente, aos bons espíritos, a nossa benfeitora Clara de Assis, toda essa equipe espiritual que nos ampare a todos aqui presentes, né, e que a gente possa servir muito mais, que a gente possa servir muito mais, aprender muito mais, aprendermos juntos, todos os processos e terapias que estejam à disposição, sem preconceitos, sem constrangimentos, sempre dentro da moral e da ética cristã. Assim sendo, é isso. Você quer dizer mais alguma coisa? Não, é isso. Tá tudo dentro, gente. Então, olha, muita paz, né? Muita paz. Feliz ano novo para os amigos aí do YouTube. Aquele abraço. Estamos concluindo essa nossa palestra agora.